Agora que a gente já viu isso, o professor levou um tempo um pouquinho maior para lidar com essa parte inicial, porque ela é essencial. Eu vou dinamizar um pouquinho o nosso trabalho para revisitar coisas que são do conhecimento de vocês e também são, de certa forma, bem óbvias e fáceis. Eu estou falando dos estados de agregação da matéria, que você tem ali na unidade 1.3, página 8. Ok? Fiz o cartãozinho já, não precisa se preocupar, só acompanha comigo para a gente conversar um pouco sobre o sólido, líquido e o vapor ou gás, gás ou vapor. Tudo bem? Para facilitar isso e ficar bem acessível para todos, eu vou convidá-los agora a observar comigo mais uma vez, esse movimento aqui no simulador. Veja, eu tenho aqui uma amostra de neônio, vou colocar em graus Celsius ali. Todas as partículas estão juntas, mas não estão paradas. Sabe quando é que elas ficarão paradas? Quando chegar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Menos 273. Hã? Difícil, né? Porque é ideal, né? Ideal. Tipo, não se chega lá. Muito perto, mas não se chega lá. Isso aí, ó, parou. Só aí. A gente chama de zero absoluto. Em qualquer outra temperatura, sempre tem agitação. Viu só? Olha ali, coisa linda. Então, sempre tem agitação. Ó, elas vão absorvendo essa energia, porque é o princípio básico da termodinâmica, né? A energia se conserva. Então, se está saindo calor daqui, esse fluido místico, calorífico, está saindo calor aqui, ele está sendo transmitido para alguma coisa. E essas bolinhas absorvem esse calor no formato de quê? Energia cinética ou agitação. Conforme você vai aumentando a energia, elas vão se agitando mais e mais. Veja, por que eu não consigo grudar o meu ímã ali na minha prateleira daqui? Ué, porque o Faraday explicou. F é igual a K vezes Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Na natureza, coisas que se atraem precisam estar próximas para se atraírem com força. Quando elas estão distantes, a força é pequena. Veja, essa relação dual entre a energia de agitação das partículas e a distância entre elas gera uma relação entre distância e força de atração. Quando as partículas ficam juntinhas, elas ficam bem unidas e com fortes atrações. Vou passar para você e tenta separar um neodímio de outro. Tenta. Não trapacei. Exatamente. Sente a derrota. Exatamente. Muito bem. Sabe por que eles estão tão unidos assim? Porque todo campo elétrico gera um campo magnético. E como os elétrons desses átomos estão girando em sentidos opostos, eles criam um campo magnético muito forte, como você está sentindo. O mesmo vale para os átomos e os seus elétrons. Quando eles estão próximos, os seus elétrons geram campos magnéticos de atração, fazendo com que eles fiquem mais juntinhos. Então, quando a energia é pequena, eles ficam assim, tá vendo? Porque eles se agitam muito pouco, então eles se aproximam bastante e se grudam. Agora, quando você começa a agitar, as bolinhas ganham energia e se afastam. E quando elas se afastam, a matéria troca de aparência, troca de forma. Chamamos na química de estado, troca de estado. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que você sempre vai ter nos estados físicos uma relação dual. O que é uma relação dual? Entre, evidentemente, duas coisas, dicotômica. Quando você tem o sólido, você tem o estado agregado da matéria, um estado de energia muito pequena. No entanto, de força de atração muito intensa. Portanto, qual é a dicotomia aqui? A relação entre duas coisas. Energia e força. Conforme vai havendo um aumento na agitação das partículas, elas vão se separando. Consequentemente, suas forças atrativas diminuem e elas ficam mais e mais energizadas. Então, ferve-se água no fogão, porque sobre o fogão a água ganha calor e passa para estados mais energizados. Logo, do sólido para o líquido para o gás, há um aumento de energia. Aumenta a energia. Ao contrário, se você pensar no sentido oposto, do vapor gás para o sólido, o que você vai ter? Uma diminuição energética.
Deste modo, as partículas se aproximam mais e conseguem ficar mais juntas. E por ficarem mais juntas, elas intensificam o que você está sentindo ao tentar separar de forma, infelizmente, ineficiente o ímã de neodímio. Elas ficam fortemente unidas. Portanto, no sentido do sólido, aumentam, no caso, né, as forças de interação. Portanto, aumenta a interação. Entende-se interação como atração. Tudo bem? Atração. Vou colocar aqui entre parênteses, atração. Entende-se ali por aumento de energia, agitação. Então, entre parênteses, eu vou colocar agitação. Ok? Isso é muito bom para você. Ó, o que acontece com a água em particular, que é, sem dúvida, a substância mais importante que tem para provas? A água, ela começa a se agitar, as moléculas se agitam mais e elas quebram. Aí você vai ter separação em dois trios. Pessoal, isso aqui não é bobagem, você tem que saber. Eu acho que é a questão que a URGS mais cobrou até hoje. Por que se coloca a garrafa d'água na geladeira, no freezer, desculpa, ela estoura? Tem que saber isso. Chama-se de dilatação anômala da água. Eu vou te dar um outro contexto. Em 2018, os químicos ganharam o Nobel por desenvolverem uma técnica de microscopia com criogenia. Eles conseguiram congelar a água de forma que ela não formasse isso que você está vendo. Ah, professor, e daí? Tá viajando, tergiversando. Querido, caiu na URGS. Eles perguntavam sobre como se conseguiu fazer para descobrir a vacina para o Zika vírus. A gente não está vivendo uma pandemia de novo agora? Já não morreram 586 pessoas na China até então? Pois bem, agora tu tem o coronavírus. Esse prêmio Nobel que a química ganhou vai permitir tecnologia para mapear o envelope proteico do vírus e criar uma vacina. Tu acha que não vai cair na prova? Eu faço um bolão contigo agora. E eles vão perguntar, para desenvolver a vacina do coronavírus, usa-se a técnica de microscopia criogênica, onde você congela uma solução gradualmente e a água, ela não forma essa estrutura aqui, que é a tradicional nas condições ambientes. Essa estrutura que a água forma, que a gente chama de hexágono com espaço vazio, e só a água faz isso nas condições ambientes, ela gera uma expansão, e não poderia haver essa expansão. Porque no estado físico sólido, as coisas se contraem e não expandem. Mas como a água ela tem uma forma assim ó, de Vzinho, a gente chama de estrutura angular, e as interações são muito fortes, a água forma grandes hexágonos com espaços vazios no meio. Grandes hexágonos com espaços vazios no meio. Só a água? Sim. Por isso que, enfim, quem foi congelado, passou por processos criogênicos para ser, enfim, descongelado quando houver tecnologia para reviver, não vai ter sucesso. Porque dependendo da forma de congelamento, as células expandem e você acaba destruindo as células. Então, o que acontece? Para fazer a análise do vírus, você não pode congelar naturalmente a solução com o vírus. Por quê? Porque você vai destruir sua amostra. A água expande e quebra tudo. Assim como uma garrafa estoura no freezer. Eles criaram uma técnica onde a água congela de um outro jeito e o gelinho, tecnicamente, vai para o fundo do copo. Como é em qualquer outra substância. Vai cair. Eles vão usar isso como contexto e a pergunta vai ser: nas condições ambientes, tal técnica não ocorre por quê? Porque a água se congela, formando grandes hexágonos com espaços vazios no meio. Isso aumenta o seu volume, gera uma expansão. Veja, eu te mostro no simulador aqui com facilidade. Olha a água sólida. Tu consegue perceber os buracos aqui? Olha ali, ó. Olha ali. Tá vendo? Tá vendo? Ó, eu vou marcar aqui pra você o volume. Presta atenção no volume. Prestou atenção? Não mudou a quantidade de partículas. Olha o volume. O volume é menor. Menor, mesma quantidade de partículas, ou seja, densidade maior. Por isso que o gelo boia. Tem que saber. A URGS cobrou 4 vezes em ligações químicas por que uma garrafa de água explode no freezer. Estoura. Por causa da dilatação anômala. Na física, tu vai aprender de jeito técnico, sem essência. Porque os físicos não sabem por que a água expande, só sabem que ela expande.
Quem explica isso somos nós na química pelas estruturas moleculares. Então, a água expande porque ela tem uma geometria e uma força de interação propícia para isso. E, dependendo da forma de congelamento, né, ou seja, de resfriamento, as suas estruturas se arranjam, olha ali que coisa linda, ó. Que tal? Com grandes buracos, grandes espaços vazios entre as moléculas. Tá vendo? É exatamente isso que acontece. Certo, queridos? E no estado de líquido, você tem também a interação entre as moléculas. Olha, a interação não é tão grande quanto no estado sólido, mas ainda há interação entre as moléculas. No entanto, se você partir agora para o estado de gás, aí você vai ter uma bagunça. Os físicos que são prolixos e adoram inventar nomes para essas coisas, eles chamam de maior estado, olha só, entrópico. Sim, a entropia é uma forma de quantificar a bagunça, sabe? Então até isso já fizeram. E as moléculas ficam tão energizadas, mas tão energizadas, que não existe interação entre as suas partículas. Elas estão livres, libertas umas das outras. É como se você tivesse aí tomado tanto whey e creatina, tivesse condições de separar os meus ímãs de neodímio com facilidade agora. E os libertasse, os separasse. Isso é estado gasoso. Por isso, querido, que algumas características são bem claras para cada estado físico. Veja, acompanhe no livro. Quando você tem estado sólido, por haver uma grande atração entre as moléculas, eles não são fluidos, ou seja, eles não se espalham, se esparramam pelas superfícies, e também tem volumes constantes. Se eu tiver, por exemplo, veja, 25 ml de ferro, eu vou ter sempre 25 ml de ferro. Não interessa se ele está aqui ou se ele está no chão. Será 25 ou serão 25 ml de ferro. Agora, se eu colocar os meus 25 ml de água aqui ou nesse becker, quer ver uma coisa? Ó, aqui, querido, tem 600 ml, né? Coloquei, aumentou 25 ml. Então ela mantém o volume constante, porque ainda há interação entre as partículas. Mas quer ver uma coisa? Quando chega no estado de gás, olha que coisa interessante. Não pisca agora, isso é muito importante. Como as moléculas não têm nada para lhes segurar e enlaçar, elas estão completamente livres. Dá uma olhada aqui, ó. Não pisca. Olha ali, ó. Olha rapidinho pro quadro. Ó, vou bombear. Tá vendo o volume? Ó, dá uma olhadinha aqui na distância, no comprimento. Deu uma olhadinha no comprimento? Tá, agora eu vou aumentar o volume. Se eu aumentar o volume, vai ficar só ali. Será? Olha ali. Como elas não têm nada segurando elas ocuparam tudo. Tá vendo? E agora, ó. Nada segurando elas ocupam tudo. Se fosse um sólido, tipo os meus 25 ml de ferro, ficaria aqui. Eu aumento, quadriplico, enfim, octuplico, ficaria aqui. Se fosse água líquida, olha ali, Guilherme, jogar água líquida aqui, ó, a água líquida ficaria só aqui. Não interessa o quanto tu expanda isso, ficaria só aqui. Mas o gás ocupa todo o volume sempre. Sabe por quê? Porque tem ausência de interação. Não existe interação. Então ele ocupa sempre todo o volume do recipiente no qual ele se encontra contido. Tudo bem, queridos? URGS 2019, questão 1. Perguntava sobre fluidez, volume, agitação e interação. Questão bobinha, não dá para errar de jeito nenhum. E tá no teu tema, não te preocupa, tu vai fazer em seguida. Bom, querido, antes de continuar, gostaria de falar para você sobre as mudanças ou estados físicos, que são coisas bastante simples, então eu não vou me ater muito. O que é o derretimento? É a fusão, passagem do sólido para o líquido. Quando você congela, você solidifica, líquido para sólido. Passou do líquido para o vapor ou para o gás, tanto faz, é uma vaporização. Os físicos usam a palavra gaseificação para falar de gás. Mas é uma questão meramente conceitual. Na química a gente não faz diferenciação entre vapor e gás, tanto que vocês vão perceber isso nos exercícios. A vaporização ou gaseificação podem acontecer de várias maneiras. De uma forma brusca ou assim, querido, ó. Será que é água isso aqui? Cheira de longe, Fernando. Não, certamente não, né? O que tu acha que é isso? A resposta é não sei. Qualquer pergunta referente a algo etílico é não sei, professor. Estou focado, estou em abstinência alcoólica. É assim que funciona. Mas o Fernando sentiu com muita precisão, ele fez 96. 96 teor alcoólico. Impressionante, Fernando. Parabéns, querido, né? Ele sentiu que aquilo não é água, porque realmente não é água. E eu vou explicar para você por quê. Porque ela está evaporando. Veja, eu não estou esquentando.
As moléculas espontaneamente estão saindo da fase líquida e indo para o vapor. Isso é evaporação. Agora, se eu puser numa fonte quente, eu não vou fazer isso, mas se eu puser numa fonte quente, eu vou fazer com que todas troquem no mesmo momento. Não no mesmo momento, mas num processo gradativo. Então isso se chama ebulição, que é a fervura, que é a condição máxima que um líquido consegue chegar. E se eu pegar um pouquinho d'água, por exemplo, e jogar numa fonte quente e faz assim, ó, calefação. É uma passagem instantânea de um estado para outro, pensemos assim. Então são só modos de passagens de estados físicos, coisas bem simples. Agora, queridos, o que não é simples para a maioria dos alunos é isso aqui, que é um show de horror, diga-se de passagem. Olha a quantidade de erro que a gente tem nesses gráficos, é um troço absurdo. Os alunos vão muito ralos, com déficits primários, na leitura desses dois gráficos. Por isso, agora eu vou mostrar para você, fiquem por favor com a página de número 10 aberta em frente a vocês. Veja que aqui em cima você tem a legenda do que significa ponto de fusão, ponto de ebulição, os símbolozinhos que você tem no gráfico. Eu trouxe um gráfico nu, cru, para a gente conversar e montar do zero, ok? Esse talvez seja o gráfico mais primitivo e importante de trocas de fase. Ele tem uma riqueza de informações que muitas vezes é desdenhada e não percebida. Eu vou mostrar para vocês. Esse gráfico, evidentemente, se trata do gráfico da água. Então ele está mostrando, conforme a água vai ganhando calor, como vai mudando o comportamento dela, certo? Então eu vou mostrar para você aqui algo mais assim concreto para você perceber. O que esse gráfico está mostrando para você é isso aqui, ó. Eu peguei água, eu peguei um termômetro, botei o termômetro aqui e comecei a liberar energia. Foi? Ó. É isso que ele está mostrando. Tá vendo que a temperatura está aumentando? Aumentando, aumentando, mas não pisca agora, tá? Presta atenção. Olha a temperatura aumentando. Tá, professor, eu estou enxergando, não precisa repetir. Calma, calma. Oh, e agora? Está aumentando a temperatura? Ah, mas não faz sentido. Mas é porque as pessoas decoram. As pessoas decoram que ponto de ebulição é a temperatura em que a água passa do sólido para o líquido. Mas que bobagem! Evidente que não. Quando tu vai fazer o teu ritual de higiene, vai tomar o teu banho, pega o teu sabonete Palmolive, o teu shampoo Palmolive, o teu sabonete Senador. Aí tu vai entrar no banheiro, tu liga a água quente. A água tá a 100 graus Celsius? Não, mas não tem fumacinha? Então, ela tá evaporando, querido. Ela não evapora a 100. Ela evapora a 40, 50, a 20, com taxas de evaporação diferentes. Agora, tem uma coisa que as pessoas erram muito, que é a definição de ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura máxima que um líquido pode chegar. Ponto de congelamento é a temperatura máxima que um sólido pode chegar. Vamos supor que eu pegue aqui, ó João Tavares, vamos pegar aqui, tem uma balinha aí? Não, acabou. Ó, eu vou pegar meu cubo de gelo, ok? Ó, e vou enfiar o meu termômetro no meu cubo de gelo. O meu termômetro está medindo o meu cubo de gelo, entendeu? E aí o que acontece? Ó, ele começa a suar. Sabe a expressão assim, é que nem secar gelo? Por quê? Porque não para de suar, não para de fundir, não para de transpirar, a água vai transpirando. Mas o gelo não passa de zero. Nas condições ambientes, o máximo que o gelo chega em zero. Ele não fica a 1, ele fica no máximo em zero. Então isso é ponto de difusão. É a temperatura máxima que o meu sólido chega. Isso é ponto de ebulição. É a temperatura máxima que o meu líquido chega. Não é passagem de sólido para líquido, de líquido para gás. Você está falando isso, não está entendendo nada. E tu vai errar a questão barbada que tu não pode errar na prova. E outra coisa, veja, o gráfico mostra isso. Eu vou mostrar o ácido esteárico para você, por favor, não pisca, olha para o quadro. Eu preciso de você que é um grande observador. Pode ser? Por gentileza, dá uma olhadinha aqui nos dois sistemas. Ó, pronto. Preste atenção, por favor, olhe para o quadro, isso é muito importante. Foi. Os termômetros estão subindo na mesma velocidade? Sim ou não? Sabe por quê? Porque são substâncias diferentes. E cada uma delas absorve calor de uma forma diferente. Os físicos inventaram um nome para isso. Como é que é o nome disso? Capacidade térmica e, para a parte pontual da matéria, calor específico. Capacidade térmica é massa vezes o calor específico, né? Então isso é muito importante. Você sabe ver o calor específico aqui no gráfico? Eu vou te mostrar. O calor específico está aqui, ó. Também chamado ou conhecido como calor sensível. É essa região aqui, querido, onde você vê, conforme a substância vai sendo aquecida, a sua energia vai aumentando, a sua temperatura vai aumentando.
Então você consegue ver aqui a taxa de fornecimento e de absorção de calor da substância, por parte da substância. A gente chama isso de calor específico, ok? Ó, calor específico. Ó, calor específico. O calor específico no gráfico é sempre essa região onde há mudança de temperatura conforme você vai cedendo energia. Então, cedeu energia, aumentou a temperatura. Agora, para um pouquinho e observa aqui para mim esse gráfico nesse ponto. Só um pouquinho. Nesse ponto, eu não parei de ceder, de fornecer energia. E a temperatura está mudando? Ah, é que olhando assim eu não entendo. Calma, querido, eu te mostro de novo, não tem problema. Olha ali a água, olha, é bem rapidinho, ó. Boto água aqui, comecei a fornecer energia. Ó, é como cozinhar. Quem não sabe cozinhar, acha que quando a água ferve tem que se manter o fogo alto. Se você faz isso, você evapora toda a água não passa de 100 graus Celsius, então não vai cozinhar os alimentos mais rápido. Ela vai evaporar, vai embora, o alimento se junta, vai para o fundo da panela, carboniza, e você queima aí o que você está fazendo. Quando a água ferveu em qualquer prato, você abaixa o fogo para evitar ao máximo a evaporação da água, porque ela não vai passar de 100. Eu não parei de fornecer energia e ela não passou de 100, porque é o máximo que a água líquida consegue chegar, entende? Então, esse tipo de calor que você está vendo aí, os físicos chamam de calor o quê? Calor latente, que é o calor correspondente. Alguém está com um imãzinho aí? Obrigado, querido. Ó, é o calor correspondente simplesmente à separação das partículas. Assim, todo o calor que está sendo fornecido aqui, ó, está sendo gasto para isso, ó. Assim. E não para aumentar a agitação, só para isso. Então é o máximo que esse líquido pode chegar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos errar uma questão? Ó, eu vou te ajudar aqui, vamos errar uma questão. Olha só que interessante. Vamos supor que a prova faça uma pergunta bem simples para você. É mais rápido derreter 1 quilo de gelo ou ferver 1 litro de água? É mais rápido derreter 1 quilo de gelo ou ferver 1 quilo de água? Olha que interessante a minha pergunta. A resposta está no próprio quadro. Eu tenho certeza que se isso cai na prova, a pessoa não acerta. Por quê? Porque os gráficos, muitas vezes, nas provas, nos livros, desculpa, são escritos errados. São desenhados de forma errada. A forma correta que o gráfico tem que ter é essa daí. E você tem a resposta na mão. Olha só. Onde é que é o derretimento? O derretimento está aqui. Olha o período de tempo e a quantidade de calor. Onde é que é a fervura? A fervura é aqui. Olha a quantidade de tempo e, obviamente, de calor. Sabe por que é muito mais, requer-se muito mais energia para, veja, ferver água do que para fundir água? Porque aqui você rompe todas as interações. Aqui você rompe elas parcialmente. Então sempre é muito mais rápido derreter do que ferver. Ferver demora muito mais tempo do que derreter. Óbvio que para a mesma quantidade de matéria. Por quê? Porque aqui há um rompimento parcial e aqui um rompimento total das interações particulares. Isso é essencial. Mas vocês vão me questionar. Tá, professor, e se eu for para Gramado, como é que eu vou fazer? Lá em Gramado eu consigo ferver a água também nessas condições e circunstâncias? Não, querido. Aqui há uma influência muito e muito séria de uma coisa chamada pressão. E quando a pressão entra, para muitos, ela estraga a brincadeira. Então eu vou mostrar para ti agora. Por favor, não pisque, dê uma olhadinha aqui para o quadro e veja o que eu vou fazer. Quando você alinha a pressão e a temperatura, primeiro o seu cérebro começa a lhe machucar. Como assim machucar, professor? Porque tu sempre olha em gráficos na física e na química a temperatura ou a energia no eixo da coluna. E agora ele está no eixo da linha. Então o teu cérebro já começa a definhar. A primeira coisa que tu tem que entender é que esse gráfico diz que para lá está quente, para cá está frio. Para lá está quente, para cá está frio. A temperatura está na linha, não na coluna. No X e não no Y. Tá aí daí, professor? Acompanha comigo. Esse gráfico, aprendi isso com a minha professora no colégio. Ele é chamado de gráfico tacinha. Sabe por quê? Ó, porque ele mostra regiões onde a substância está sólida. Toda essa parte aqui, a sua substância encontra-se no estado sólido. Ele mostra uma região na qual a substância está líquida. Toda essa parte aqui, a sua substância encontra-se líquida. E ele mostra também a região onde a sua substância está
gasosa. Veja, olha ali, tudo isso aqui é tudo gás. Então ele mostra em poucas palavras a influência que a pressão tem sobre as temperaturas de troca de fase. E ele fala muito mais para o leitor e a gente precisa ver isso. Vamos pegar aqui as condições nas quais nós nos encontramos agora, que são uma atmosfera por enquanto. Se eu estou na pressão de uma atmosfera, que é a pressão a nível do mar, eu travo a minha coluna aqui. Eu não posso para cima e para baixo. E sabe como é que eu esquento? Esquenta comigo, vamos lá? Começou, olha o gelinho. Esquentando, 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 gelinho, esquentando, fundiu o gelinho. Opa! Se fundiu o gelinho ali, isso aqui é o ponto de fusão, querido. Ponto de fusão. Tá vendo? Ó, continua esquentando, esquentando. Esquentando, esquentando o meu líquido, esquentando o meu líquido, esquentando o meu líquido. Ferveu o meu líquido. Ah, se ferveu o líquido? É, ferveu. Então isso aqui é o ponto de ebulição. Viu só? E aqui tudo gás. Tudo gás. Tá, professor, e daí? E daí que se tu for fazer um intercâmbio, tu for para Bolívia, for para La Paz, e aí a professora de Química te pergunta assim, qual a temperatura de ebulição da água? Tu, prepotente, né? 100 graus Celsius, pergunta ridícula, manda outra. Vão rir da tua cara. Vão rir da tua cara. Presunção precede sempre a queda, sempre a derrota. Porque lá a temperatura de ebulição da água deve ser o quê? 80 graus Celsius. Eles colocam sal na água para fazer massa quando ela está fervendo com a mão. Pega o sal, joga assim, mexe um pouquinho e tira. Porque 70, 80, óbvio, é desagradável, evidentemente pode causar uma queimadura, mas não é igual assim. Para cozinhar uma coisa lá é um parto, porque aqui a tua batata cozinha a 100 graus Celsius, lá cozinha a 80, então demora muito mais, porque cozer alguma coisa numa temperatura muito baixa leva-se muito mais tempo, entende? Então, quando você está em Gramado e a sua pressão é o quê? Ah, minha pressão em Gramado é 0,8. Calma, querido, não sofre por hipóteses. Pega a tua estabilo de preferência, marca 0,8 aqui no gráfico. E aí você faz o quê? Vamos lá? Vamos só se divertir. Ó, esquentando, esquentando o meu sólido, fundiu o meu sólido. Esquentando, esquentando o meu líquido, ebuliu o meu líquido. Querido, você está fundindo o sólido numa temperatura diferente e você está fervendo o seu líquido numa temperatura diferente também. Então esse gráfico é essencial. E ele extrai para o aluno algumas coisas muito importantes. Você parou para perceber que esse bojo da tacinha aqui, ó, que bojo, professor? Essa parte aqui, ó, ela corta e limita a partir de que pressão tu consegue líquido? Tu viu que daqui para baixo é impossível conseguir líquido? Ó, a água abaixo disso aqui só consegue ser obtida no sólido ou no gás. E essa é a explicação para se ter um tal de gelo seco. Gelo seco é CO2, gás carbônico. E no gelo seco, URGS 2005, primeira questão, resposta letra A, infelizmente. No gelo seco, eles dizem, esse aqui é o ponto triplo, ó, 5 atmosferas. Olha, querido, se o ponto triplo é 5 atmosferas, significa que tu nunca vai conseguir gás carbônico líquido aqui, tá vendo? Tu só consegue ele sólido ou gasoso. E tu quer ver uma coisa que é bem parecida com isso? Eu já vou te mostrar na experiência final da aula de hoje. Tu vai ver o que acontece com o iodo, que tem um ponto triplo bem acima de uma atmosfera. Tu não consegue ele líquido, querido. Ou tu consegue ele sólido, ou tu consegue ele vapor. Na pressão de um ATM, não interessa o quanto tu esquente, tu nunca vai conseguir. Ah, tu fala muito atrapalhado, que ponto é esse? Veja, se essa aqui é a linha fronteiriça entre o sólido e o líquido, indica a fusão. Se essa é a linha fronteiriça entre o líquido e o vapor, gás, indica a ebulição. Aqui é a linha fronteiriça entre o sólido e o gás ou vapor. Então, consequentemente, só pode indicar sublimação, ponto de sublimação. Mas tem um ponto muito chato ali, na verdade não é chato, ele é lindo, ele é maravilhoso, que é esse ponto aqui. Nesse ponto, o que você tem? Você tem a fronteira entre as 3 fases. E aí você não tem uma substância líquida, sólida ou gasosa. Você tem uma substância líquida, sólida e gasosa. As 3 coisas ao mesmo tempo. Ah, professor, niilismo, não tô nem aí, tá, beleza, isso aí, tá, beleza. Sólido, líquido, gás, decorei. Não, querido. Te disse, a nossa proposta aqui não é o adestramento, é o raciocínio e desenvolvimento da autonomia. Vamos ver um ponto triplo? Porque se tu não enxergar um ponto triplo, tu não entende o que é um ponto triplo. Então é a hora do filmezinho. Sim, o professor tem vídeos para tudo. Veja, aqui é o ponto triplo do hexano, João Tavares, porque é difícil da água. A água é difícil, mas o hexano é uma barbada. E olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Veja ali, ó, esse é o hexano. Ah, tá fervendo, professor, isso eu já sei. Calma, querido.
Respira, tranca. Solta. Isso. Tá líquido, professor. Hã? Tá sólido, querido. Tá sólido e líquido, professor. Calma. Respira. Olha aqui. Ó. Hã? Ali. Hã? Fervendo. Tá sólido, líquido ou tá fervendo? Gasoso. Tá tudo igual. Tá coexistindo. Isso é um ponto triplo. Eles botaram numa bomba de vácuo, evidentemente para conseguir alinhar a pressão, e eles usaram uma redução de temperatura para no hexano conseguir. Tá vendo que tá fervendo? Tá vendo que tem líquido? Tá vendo que tem sólido? Isso é um ponto triplo. Se tu não enxergar isso, querido, tu decorou. E não vai fazer muito sentido para ti. Tudo bem? Então, esse é o ponto triplo, baita experimentação, e esse é um dos gráficos mais importantes que você tem. Ali em cima tem um ponto verde que eu coloquei no livro, que é chamado de ponto crítico. Ele é o que para os físicos define a diferença entre gás e vapor. Daqui para frente você só tem gás, daqui para cá você tem vapor. O gás é um estado no qual você não consegue mais, por intervenção de pressão, obter a matéria líquida. Então veja que daqui para cá a matéria só pode ser gasosa. Não interessa se você diminui ou aumenta a temperatura. Toda essa região é gás. Então os físicos usam isso. Mas eu vou ser bem franco, tá, pessoal? Na química nunca caiu e não vai ser agora, que você vai encontrar alguma coisa sobre ponto crítico. Mas eu reitero, a temperatura crítica da água a 1 atmosfera, João, é de 374 graus Celsius. Significa, Guilherme, que acima de 374 tu nunca mais vai conseguir água líquida, somente água gasosa. Não importa quanta pressão tu exerça sobre ela sempre vai ser gasosa. Tudo bem? Mais fácil.